João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eu tomo a escritura que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 1, versos 4, 5 e 6, para a nossa meditação nesta manhã. Eu gostaria de lembrar do que o profeta nos ensina na mensagem Adoção, segundo volume, eu creio que é no parágrafo 6, ali no finalzinho do parágrafo 6, o profeta diz assim: agora, pregação geralmente agarra o pecador e o traz sob condenação através da palavra, porém, o ensinamento coloca o homem na posição do que ele é, e nunca podemos estar corretamente aptos para termos fé até que conheçamos firmemente o que somos. Deixa eu repetir este finalzinho, porque isto é essencial, fundamental para a nossa meditação nesta manhã. Deixa eu repetir o que o profeta disse: e nunca podemos estar corretamente aptos para termos fé até que conheçamos firmemente o que somos. Ou seja, para que a gente possa realmente ter fé, nós temos que saber quem nós somos. O profeta chega a dizer na mensagem, eu creio que é a fé perfeita, o profeta disse: Jesus Cristo podia fazer o que fazia porque ele sabia quem ele era. E o profeta diz: nós temos que conhecer quem nós somos. Devemos reconhecer a nossa posição de crentes. Jesus Cristo sabia o que a palavra dizia acerca dele. E nós temos que saber o que a palavra diz acerca de nós. Então, nesta escritura que lemos, no livro de Apocalipse, capítulo 1, no finalzinho do verso 5, ali diz: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. O profeta diz que a tradução correta não é que em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, mas a tradução correta é nos libertou dos nossos pecados. Então, nós estamos libertos, desligados, desvencilhados, afastados, distanciados dos nossos pecados. Nós não temos mais nada a ver com os nossos pecados, porque o sangue de Jesus Cristo nos libertou deles, nos separou deles. Então devemos começar por aí, para reconhecer quem nós realmente somos, qual é a nossa posição aos olhos de Deus. Estamos falando um pouco sobre adoção, e não existe adoção sem posicionamento. Então, para que tenhamos um posicionamento correto, é necessário que saibamos quem somos, de onde viemos, onde estamos, para onde vamos. E além disso tudo, nós temos que entender a fase presente do nosso ministério, o que estamos fazendo aqui. É óbvio, é claro que nós vivemos em um corpo humano, cheio de falhas, porém, nós somos humanos, cheios de falha por fora, mas por dentro nós somos divinos. Por dentro é aquilo que o apóstolo São Paulo fala
no livro de Romanos, capítulo 8, verso 29, Paulo disse: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, e a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, nós devemos ter uma compreensão madura, profunda, de quem nós somos, não somente aquilo que o diabo tenta mostrar. O diabo tenta mostrar o meu homem de fora, as minhas falhas, as minhas negligências, os meus fracassos. Então, o irmão Branham também nos deu uma grande lição sobre isso. Ele disse: você não deve olhar nos seus erros. Isto você sempre os terá. Mas se você for humilde o suficiente, então Deus sempre o chamará de volta à sua posição. Os nossos erros de fora, os nossos erros humanos, eles não servem para medir o nosso mérito diante de Deus. Não é isso. O nosso mérito, ele é medido pelo que Cristo fez por nós. Nós não merecemos e não vamos receber aquilo que nós mesmos fazemos. Nós iríamos para o inferno. O nosso mérito está baseado no que Cristo fez por nós. Os nossos erros e falhas servem apenas para que a graça, a misericórdia, os atributos salvíficos de Deus se manifestem em nós. Porque Deus desejava salvar pessoas, mas Ele não poderia salvar pessoas se as pessoas não estivessem perdidas. Então, os atributos de Deus tinham que se manifestar. Então, é por essa razão que Deus permitiu a queda no Éden. Tanto é que, logo que a serpente cumpriu o seu papel lá no Éden, veja, assim que a serpente cumpriu o seu papel, então Deus mudou a serpente, transformou ela em um réptil rastejante. Ela não era antes. Mas se Deus sabia que a serpente ia trazer a queda no Éden, por que Deus não transformou a serpente em uma cobra antes da queda? Antes dela trazer a queda no Éden? É porque Deus, no plano salvífico de Deus, no plano de redenção de Deus, aquilo lá fazia parte. A queda do Éden, para que nós viéssemos ao mundo como a raça caída de Adão, para que então Deus pudesse manifestar os seus atributos em nós. Então, não deixe o diabo te acusar com os erros de fora, para mostrar que você é indigno da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. De fato, nenhum de nós é digno, ninguém é. Mas os nossos erros é para que os atributos de Deus se cumprissem em nossa vida. Mas, como nós lemos em Romanos capítulo 8, 29 e 30, aquele a quem ele amou, ele predestinou, e aos que predestinou, a estes ele chamou, e aos que chamou, a estes justificou, e aos que justificou, a esses ele também já santificou e glorificou. É uma obra consumada. Nós estamos aqui na terra apenas para dar vazão, dar lugar, oportunidade dos atributos de Deus se manifestarem na nossa vida. Mas, como diz a Escritura em Apocalipse capítulo 1, eu creio que é o verso 5 que a gente leu, o sangue de Jesus Cristo já nos separou dos nossos pecados.
Por isso Paulo disse em Romanos capítulo 8, verso 1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. É óbvio, claro, que isso não dá margem para nenhum eleito pecar. O eleito, nascido de novo, a pessoa que tem o Espírito Santo, ele jamais usaria isso daí como pretexto para pecar. Pelo contrário, isso traz mais responsabilidade, mais gratidão. E o que nos leva a viver, lutar para viver uma vida correta, não é para sermos salvos. Isso nós já somos. Nós procuramos viver uma vida limpa, justa, correta, como, primeiro, por gratidão. Nós não queremos desagradar a uma pessoa que deu tudo o que tinha por nós, deu a própria vida. Primeiro, começa por aí. E segundo, outra razão pela qual nós não fazemos uso dessa liberdade para pecar, é porque o pecador, uma vez purgado, não tem mais desejo de pecar. Não tem mais desejo de pecar. Você pode observar que você não tem desejo de pecar. Isso não quer dizer que a gente não seja tentado, que nós estejamos acima da tentação. Não, não é isso. Todos nós, como Elias nós também estamos sujeitos à tentação. Mas na verdade, o que se cumpre em nós é o que Paulo falou na sua carta aos Romanos, capítulo 4. Paulo disse assim: aquele que pratica a obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a obra. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também, Davi declara: bem-aventurado aquele a quem o Senhor imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado. Numa linguagem clara, Paulo está dizendo: se alguém conseguisse ser perfeito, então não lhe seria imputado galardão segundo a graça, mas segundo a sua própria perfeição. Mas aquele que não é perfeito, mas crê naquele que aperfeiçoa o ímpio, ou seja, aquele que crê no sacrifício, então a sua fé lhe é imputada como justiça. Então, a essa pessoa, essa é a pessoa bem-aventurada. No verso 5, Paulo diz: bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado. Somos nós. Por que Deus não nos imputa pecado? Ele não poderia, porque o preço já foi pago. Quando Cristo caminhou para o Calvário, você estava onde? O profeta nos mostra que quando Jesus Cristo estava caminhando para o Calvário, Deus olhou de cima, vendo aquele homem caminhando ali, Jesus caminhando para o Calvário. Quando Deus olhou de cima, porque Deus o havia deixado lá no Getsêmani para que ele pudesse morrer. Então, quando Deus olhou de cima, ele viu a noiva no noivo. Estavam juntos ainda. Então, assim como Eva estava em Adão, antes que Deus adormecesse Adão e tirasse uma costela dele e fizesse um outro corpo, e tirasse o espírito, parte do espírito de Adão, e colocasse em Eva, então, do mesmo modo que Eva estava em Adão, do mesmo modo, quando Jesus caminhava para o Calvário, nós também ainda estávamos nele. Antes que o nosso segundo Adão, que é Jesus, adormecesse, nós estávamos nele, assim como o primeiro Adão no Éden, antes dele adormecer, Eva estava nele. Então, é por essa razão que Deus não nos imputa pecado. Então, é necessário que nós tenhamos consciência de quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui na terra e qual é a nossa fase presente. O diabo quer falar: não, um dia quando você for perfeito, então você vai poder fazer isso e você vai poder. Nós somos agora. Nós somos perfeitos nele, porque a nossa perfeição é por representação. E nele
não há morte, nele não há tristeza, nele não há fracasso, nele não há doença. Nós estamos nele. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.